O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira sanções da Lei Magnitsky contra Viviane Bart de Moraes, mulher do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A medida foi divulgada pelo Departamento do Tesouro americano e inclui congelamento de eventuais bens sob jurisdição dos Estados Unidos e restrição a transações financeiras internacionais. Uma empresa da família do ministro, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos e o escritório da mulher de Moraes, chamado Bart de Moraes Advogados, também constam entre as entidades sancionadas pelo governo Trump. Moraes já havia sido alvo de sanções em 30 de julho. O Lex Instituto de Estudos Jurídicos adquiriu ao menos 2 imóveis por 16 milhões de reais só neste ano. Em março, pagou 4 milhões de reais num duplex de 365 metros quadrados em Campos do Jordão, além de uma mansão em Brasília, comprada à vista por 12 milhões de reais. A Lei Magnitsky, criada em 2012, é um instrumento de política externa dos Estados Unidos que permite sancionar indivíduos em todo o mundo considerados responsáveis por corrupção ou violação de direitos humanos. Ana, começamos com você. A semana começou superaquecida. A gente estava falando bastante sobre isso. O governo americano tinha avisado já na semana passada que mais sanções seriam aplicadas. Agora chegou a vez, então, da mulher do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o advogado Davi Aragão para explicar um pouco mais em detalhes, né, como é que vai funcionar na prática essas sanções, agora incluindo empresa do ministro e da mulher e também o escritório de advocacia. Mas o objetivo ali é asfixiar, né, financeiramente o ministro Alexandre de Moraes, que foi o primeiro alvo das sanções. Paula, vamos lá. Na verdade, o governo americano está avisando há muito tempo que isso ia acontecer. E eu acho que o aviso mais enfático foi a carta de Donald Trump no dia 9 de julho, e muitos disseram que aquela carta seria mais uma bravata do Trump, que o Trump fala bastante, que ele fala e depois ele deixa para lá, e que o Brasil nem é um player tão importante assim para os americanos, e não é bem assim. Ainda bem que nós aqui da Oeste, é só voltar a fita aí de todos os nossos programas, todos os nossos artigos, nós estamos falando há muito tempo. Isso vai acontecer. Bom, por várias questões, né? A gente sempre fala do quebra-cabeça que os americanos fizeram já. Antes a gente falava do quebra-cabeça que os americanos estão fazendo em relação ao Brasil. É o Irã aqui, é a politização do judiciário ali, enfim. E o fato é que nesse quebra-cabeça tem, por exemplo, que os americanos não querem que o Brasil caia no colo da China. Ainda tem esse agravante. Outro problema que, para os brasileiros do sistema, né, o STF, essa composição do STF, mais a base governamental, é que eles ainda não entenderam, ou talvez até entenderam sim, quem é Marco Rubio, filho de cubanos, que sabe muito bem o DNA, conhece o DNA da verdadeira opressão, de regimes totalitários, de como isso funciona, da censura, da perseguição política, da caça às bruxas. E aí, de vez em quando, no passado, a gente via, né, uma declaração aqui no Brasil, mas agora é uma coisa constante. E o dia de hoje, nessa mais nova aplicação da sanção Magnitsky, eu não diria nem que é uma aplicação da sanção, mas é uma extensão das sanções aplicadas contra Alexandre de Moraes. Você passa os olhos ali no X, no antigo Twitter, e absolutamente todos aqueles players importantes nessas sanções, eles estão falando sobre isso. Então a gente começa, por exemplo, com o próprio secretário Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que poderia estar preocupado com outras 300 coisas, mas não, hoje ele fez questão de ir até o X e tuitou: os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes.
incluindo sua esposa e sua holding, o Lex Institute. Que isso sirva de alerta para outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Aí logo depois veio o secretário de Tesouro, Scott Bessent, também na mesma batida e disse: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará focando indivíduos que fornecem apoio material a Moraes em suas violações de direitos humanos. E aí tudo foi, né? O departamento todo ali encarregado, tanto do Tesouro como de Estado, eles continuaram indo até o X. E aí, o Darren Beattie, que é o responsável pelas aplicações da Lei Magnitsky e que faz parte, é o subsecretário para assuntos do hemisfério ocidental, ele também declarou ali oficialmente: o presidente Trump e seu governo se opõem firme e enfaticamente ao complexo de perseguição e censura do juiz de Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Que essa última rodada de sanções e restrições de visto da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostram cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aí, Paula, a própria embaixada no Brasil também foi ao X e tuitou: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Departamento de Tesouro continuará a focar em indivíduos que oferecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. E a embaixada, mais uma vez, foi ao X e tuitou: hoje, o Departamento de Tesouro sanciona o Lex Instituto de Estudos Jurídicos por seu apoio ao ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Também foi incluída na lista de sanções hoje Viviane Barsi de Moraes, esposa de Moraes, que atua como diretora do Instituto Lex. Eu peço perdão pelo comentário um pouco extenso, mas eu achei, Paula, importante nós mostrarmos que os americanos eles estão muito unidos em torno do assunto Brasil, porque eles já entenderam que o que nós estamos vivendo no Brasil hoje não tem nada de Estado de Direito, não tem nada de democracia, não tem nada de república federativa, muito pelo contrário. Estamos diante de um regime totalitário comandado por Alexandre de Moraes. Falamos, né, de maneira extensiva sobre o gabinete paralelo e a polícia secreta dele, usando o TSE para essa perseguição política, e agora os americanos estão aí, num belo uníssono, dizendo: basta, e nós vamos não interferir na soberania, mas nós vamos aplicar as sanções que nós podemos aplicar em território americano. Portanto, qualquer outra pessoa que disser: mas isso é um ataque à soberania do Brasil, não tem interferência nenhuma na soberania do Brasil. A vida deles, de todos os sancionados, a vida pode continuar tranquilamente no Brasil, mas em solo americano agora vai ser mais complicado. Bom, a Ana trouxe a repercussão do